Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A liturgia do 25º domingo do tempo comum convida-nos a descobrir um Deus cujos caminhos e cujos pensamentos estão acima dos caminhos dos pensamentos dos homens. Quanto o céu está acima da terra. Sugere-nos, em consequência, a renúncia aos esquemas do mundo e a conversão aos esquemas de Deus. Vejamos, a narrativa do profeta Isaías na primeira leitura é um ensinamento de oferta de perdão, paz e felicidade aos pecadores. Em primeiro lugar, assegura que as orações e o arrependimento serão acolhidos por Deus. Buscai o Senhor, invocai-o, deixai o mau caminho, converta-se que o Senhor se compadecerá. Deus não é como o ser humano, seus pensamentos são totalmente diferentes. Ele é infinitamente fiel, não desiste de seus filhos e filhas, não cessa de ofertar-lhes sua misericórdia sem limites. Ao contrário, o ser humano desiste de Deus, trilha outros caminhos, bem diferentes daqueles propostos pelo Senhor. Veja, converter-se é mudar de mente, é voltar os caminhos para o Senhor, mas voltar a Ele não porque houve total compreensão dos seus projetos, e sim porque Ele é soberano, é misericordioso. A vida humana só tem sentido no relacionamento com Deus. E quando os seus caminhos são difíceis de entender e trilhar, resta, acima de tudo, perseverar no amor, na fidelidade. Na segunda leitura, o apóstolo São Paulo nos dá algumas indicações e ensina sobre a importância da perseverança. Mesmo que os planos de Deus se tornem incompreensíveis, o cristão vive unicamente para Deus, não em função de recompensa, por méritos pessoais. Qualquer que seja a situação, boa ou ruim, deve perseverar no bem e na busca de agradar unicamente a Deus, seguindo em frente sem hesitar. O cristão não deve desanimar nunca, ainda que depois de repetidos esforços se sinta fracassado ou mesmo perseguido, como aconteceu com o apóstolo Paulo. É necessário confiar somente em Deus, pois só Ele pode dar eficácia à atividade humana. Mesmo sem entender o que acontece consigo, o cristão deve viver de modo digno do Evangelho, à altura do Evangelho. No texto do Evangelho, Jesus continua seu ensinamento sobre as atitudes necessárias para viver numa comunidade cristã e ser assim seus discípulos, seus missionários, que significa ser uma pessoa bondosa, do bem, para que acima de tudo possa viver verdadeiramente o amor de Deus. Existe realmente a possibilidade de uma relação com as pessoas que não discriminam, que têm um olhar além das suas capacidades, do próprio interesse. Por isso é viver no amor, proclamando o amor de Deus. Assim nos ensina o teólogo Antônio Pagola. Segundo a história, o dono da vinha foi pessoalmente para a praça da cidade assumir diversos grupos de trabalhadores. Em diferentes momentos do dia, surpreendentemente, embora os trabalhadores tenham levado adiante os trabalhos bastante desiguais na vinha, o proprietário paga a todos com 1 denário, quantia considerada suficiente para uma família de camponeses na Galileia a viver um dia. E continua, o patrão não fica pensando nos méritos de um ou de outro, mas quer que todos possam jantar naquela noite. Através dos últimos textos que lemos, cada domingo Jesus está nos apresentando um Deus que não age segundo os nossos critérios. Sua boa notícia é surpreendente, é muito maior do que aquilo que podemos pensar. Traz um estilo de vida inesperado e até impensável. O atuar de Jesus comporta uma misericórdia sem limites. Não se adequa à mentalidade dos que pensam que por agir mais tempo recebe mais dinheiro. São os que têm ciúmes da bondade de Deus. Dos empregados que foram contratados pela manhã cedo, os primeiros Jesus recebe seu protesto. Diante disso, sua resposta é bem precisa. Não tenho liberdade de fazer o que quero com as minhas coisas? Ou você está com inveja porque sou generoso? Nesta parábola, Jesus apresenta um patrão que tem um olhar sobre as pessoas, não limitado por uma diferença no salário entre os que trabalham desde cedo e os contratados quase ao final da tarde. Não há injustiça na atitude do patrão. Ele oferece a cada um o que foi combinado. Manifesta uma bondade que excede nossos critérios de justiça.
todas as pessoas contratadas recebem 1 denário, o dinheiro necessário para viver para além do tempo trabalhado. Jesus deixa claro que no reino de Deus, os princípios que regem são outros. Há uma justiça dirigida pela bondade, pela preocupação por cada pessoa, que todos e todas têm a mesma oportunidade. Possivelmente na comunidade de Mateus, para os judeus que ao longo de sua vida foram fiéis cumpridores das normas prescritas pela lei, supostamente consideravam que tinha mais mérito que os pagãos. Estes últimos não podiam receber os mesmos benefícios. Nessa narrativa, Jesus manifesta uma justiça que não é a justiça que responde a uma equidade da retribuição recebida com o trabalho realizado. Está muito acima disto. Revela um amor além do mérito de cada um e de cada uma. Sua salvação é gratuita, mas acima de toda capacidade, aptidão, competência realizada. Como disse o profeta Isaías, os meus projetos não são os projetos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Isaías 55:8. Essa leitura também nos convida a olhar as pessoas com o coração semelhante a Jesus, sem distinção, sem considerar uns superiores aos outros. Para cada pessoa há um lugar especial no sentir de Deus. Seu olhar é sem diferença, seja pela sua religião, cultura, trabalho ou até caridade. Ele conhece cada pessoa e os seus méritos tantas vezes tão manifestos. Seus critérios não são os nossos critérios. Hoje pensamos especialmente por todas aquelas pessoas que procuram trabalho, mas só encontram rejeição por parte dos donos do poder, os donos do mundo. E seja pela sua origem, seus costumes, a cor de sua pele, suas aparências, que provocam desaprovação, desprezo neles, atitudes que só servem para acrescentar os muros do ódio, da indiferença. Como expressa o Papa Francisco, sejamos construtores do rosto da misericórdia, da proximidade, do acompanhamento, da ternura, do encontro, de abatimento de todas as cercas, esquemas, preconceitos. E agrega, Jesus se comovia diante dos dramas das pessoas, não ficava indiferente. O Deus cristão tem rosto de Jesus, que se comove até as entranhas por nós. Façamos-nos uma pergunta: como pensamos a nossa relação com Deus? Como relação na graça ou como desempenho meritório? Na verdade, só a graça de Deus pode instaurar a comunhão conosco. E se tentássemos ir ao encontro dele, fortalecidos com os nossos supostos méritos, não conseguiríamos conhecer o seu amor, sua bondade, seu amor gratuito e nunca merecido. Uma digna conclusão dessa parábola que canta a misericórdia do Senhor, que não cria primeiros e últimos, mas a todos quer salvar. Parece-me ser um trecho da catequese sobre a Santa Páscoa, atribuída a João Crisóstomo. Quem trabalhou desde a primeira hora, receba hoje o justo salário. Quem veio depois da terceira, renda graça e festeja. Quem chegou depois da sexta, não hesite, não sofrerá dano algum. Quem tardou até a nona, venha sem hesitar. Quem chegou apenas na 10ª, não tema pelo seu atraso. O Senhor é generoso, acolhe o último como o primeiro, concede o descanso a quem chegou na 10ª hora. Assim como quem trabalhou desde a primeira, faz misericórdia ao último e serve ao primeiro. Que a misericórdia infinita do Senhor, que nos é dada de modo totalmente gratuito, seja compartilhada entre nós, todos os seus amados e amadas, sem fazer qualquer comparação, mas entrando na sua lógica, que nos foi revelada de uma vez por todas por Jesus Cristo. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Mateus 10:8. Caros amigos e amigas, convido você a compartilhar essa homilia com seus amigos nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, dê seu like, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com a palavra, com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus, na sua misericórdia, nos abençoe de sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.